você está aí e você fez uma opção na sua vida de você aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Isso foi a melhor coisa que você fez na sua vida. E não há nada que exista nesse mundo que possa pagar isso e te dar de presente o que essa decisão que você tomou fará na sua vida, aqui e na vida futura. Agora, uma pergunta muito séria tem que ser feita. E isso acontece, vamos supor, 90% das vezes dos nossos irmãos e irmãs que aceitam a Jesus Cristo. Por que a sua vida piorou aqui nesse mundo depois que você aceitou a Cristo? Isso é uma coisa muito importante e é algo que nós vamos falar um pouco nesse vídeo de hoje. Fique comigo até o final dele. Compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like. Isso fortalece o nosso canal. Isso faz com que a palavra de Deus voe para longe, seja compartilhada com o mundo inteiro, porque é essa a nossa razão de estarmos aqui. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pregar aquele que trouxe-nos da morte para a vida. Ok? Então vamos à palavra do Senhor. Mateus 4, 35, 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é aquela passagem famosa da tempestade no mar, onde Jesus se encontrava dormindo em um barco com os seus discípulos, e vinham seguindo eles outros barquinhos. E nós vemos aqui que foi um episódio muito importante, porque esse episódio ele nos traz muitas e muitas lições, muitas reflexões. Existem inúmeros e inúmeros estudos. Cada parte dessa passagem nos traz uma reflexão, nos traz uma mensagem do Espírito Santo. E sobre uma delas nós vamos falar hoje. Por que será que a nossa vida, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e começamos a viver uma vida diária em busca do reino de Deus, buscando uma santidade, uma perfeição em Cristo, por que será que começam a acontecer coisas ruins na nossa vida? Você já parou para pensar? Por que será que, poxa, eu era do mundo e as coisas vinham tão fáceis, eu tinha dinheiro, eu tinha uma boa vida, eu tinha mulheres, eu tinha homens, e agora eu tenho que viver nessa vida regrada, e uma vida que está me tornando atormentado, e estou sendo atormentado pelos problemas, e parece que Deus não me ouve. Você já fez essa oração? Eu já fiz essa oração. Você já fez essa oração? Você já fez essa indagação? É uma oração e uma indagação, uma dúvida a Deus? Meu amado e minha amada, a vida cristã não é fácil. E como prova disso, nós lançamos aqui essa passagem da tempestade. Nós vemos aqui, vamos montar um quadro. Nós vemos um barco, Jesus entrando nesse barco e falando para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles atravessaram aquele mar para salvar o endemoniado gadareno. Já tem um vídeo nesse canal falando sobre essa ovelha perdida, tão importante para o Senhor Jesus Cristo. Mas não é o foco desse vídeo hoje. Voltemos. Jesus estava ali no barco com os seus discípulos, ele entrou no barco e eles começaram a atravessar e Jesus dormia. Jesus estava ali no barco com seus discípulos, ele dormia tranquilo. E começou uma tempestade, começou as ondas, e as ondas começaram a tomar conta desse barco.
E os discípulos acordaram Jesus e falaram: Mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está se importando do que está acontecendo? Nós vamos morrer. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo isso? Ou seja, nós vemos aqui pessoas que andavam fisicamente com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que viam milagres de Jesus todos os dias. Eles estavam envoltos a milagres e mais milagres e mais milagres. Jesus transformando água em vinho. Jesus abastecendo aquela multidão de 5 milhões de pessoas com pão e peixe. Jesus fazendo coxos andarem, paralíticos andarem, cegos verem, mudos e falarem, surdos ouvirem. Eles estavam vendo tudo isso. E eles estavam ali naquele barco e a tempestade, o mar, e eles se apavoraram. E eles acordaram Jesus e falaram: Mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o senhor não vai nos salvar? Agora vamos analisar friamente. Você acha que Jesus deixaria que ele e os seus morressem em uma tempestade? Não, isso não iria acontecer. Mas, lembrem-se, aqueles discípulos que viam tudo isso eram seres humanos como nós. E se eles, que viam tudo isso, que andavam com Jesus, tinham muito medo, quanto mais a nós. Nós temos medo sim. E a nossa vida, após aceitarmos a Jesus Cristo, sim, eu creio que de certa maneira ela piora sim. Por quê? Porque a partir desse momento nós somos filhos de Deus. O dono, o mestre desse mundo, que é Satanás, antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo, ele sabia que nós já estávamos perdidos, nós já estávamos condenados ao inferno, então ele não ligava para nós. Só que a partir do momento que ele perde as rédeas da nossa vida, ele perde a chave da nossa vida para as mãos do Senhor Jesus Cristo, ele fala: agora que eu perdi ele e ela, eu vou atormentá-lo. Eu vou fazer com que a sua fé seja provada. E tudo isso com a aquiescência, com a permissão do próprio Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos forja, Ele nos limpa, Ele nos purifica como ouro. E como é que o ouro é purificado? Através do fogo. Então, meu amado e minha amada, não estranhe se você aceitou a Jesus Cristo agora, que seria a melhor coisa que você faria na sua vida, e a sua vida de certa forma começa a dar errado. Você começa a perder dinheiro, você começa a perder coisas que você tinha. Por quê? Porque é tudo Deus permitindo. Porque na palavra de Deus nos assevera que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a partir do momento que você é um filho e uma filha de Deus, saiba que você será provado sim. Você será provado por Deus, porque você tem que ser provado e aprovado. Nós devemos, a partir do momento que nos professamos verdadeiros cristãos, seguir a Cristo. E o que Cristo nos deixou? A Bíblia, o Novo Testamento, a Palavra de Deus, para que nós o sigamos, para que nós batalhemos dia após dia, para que nós nos vistamos de toda a armadura do nosso Deus, para dia a dia nós combatermos nesse campo de batalha que é esse mundo. A Bíblia nos assevera em várias ocasiões, como lá em Atos 14, 22, João 16, 33, que nós teríamos tribulações nesse mundo. O próprio Senhor Jesus é que disse: nesse mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. E o que nos aguarda após essa batalha? Nos aguarda algo imensurável, algo inimaginável. Nos aguarda a vida eterna em Cristo Jesus, lá no céu, junto com Deus, onde nós andaremos em ruas de ouro, onde o ouro, que aqui vale muito, é uma das coisas mais valiosas do mundo, lá praticamente não terá valor, porque as ruas são feitas de ouro, as portas são feitas de cristais, de pérolas puras. Imagina o que será a nossa vida lá no céu. E principalmente, nós veremos a glória de Deus. Você sabia que no céu não existe noite? No céu haverá somente o dia, a claridade, porque a glória do próprio Deus
ela clareia tudo. E onde há a glória de Deus, não há trevas, não há noite, não há choro, não há nada que seja ruim. Portanto, dê graças a Deus e glória a Deus, como o grande apóstolo Paulo, ele nos exorta e ele nos diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque nós sabemos que a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo de coração, não só de boca, nós somos filhos de Deus. E o mundo, a partir daí, ele se voltará contra nós. O inimigo fará de tudo para que você deixe o caminho de Deus, para voltar lá para o mundo. Mas não pense que se você voltar para onde você estava, será melhor. Não, será muito pior. E o pior de tudo, aí a sua vida já está perdida. Você terá uma vida aqui. Pode voltar a ter uma vida boa, mas a eternidade, trilhões e trilhões e trilhões de anos, você passará no inferno. Então, opte por a vida em Cristo Jesus. Passe pela prova que é esse mundo, pelo campo de batalha, para herdarmos, através do sangue de Jesus, a coroa da vida, uma coroa que não tem valor, que não tem preço. Busque a Deus dia após dia. E quando vierem as tempestades, quando a água estiver querendo afundar o barco da sua vida, clame ao Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que aqueles discípulos rogaram e acordaram a Jesus. Os olhos de Deus não dormem, Jesus não dorme, Ele sabe tudo o que acontece com você. Você pode pensar que Deus não está te ouvindo, que Deus está dormindo, mas não. Tudo está no controle do nosso Deus. Da mesma maneira que aquele barquinho estava, no controle do Senhor Jesus. E ainda muito mais, a própria tempestade, o próprio vento, o próprio mar. Ele falou, quieta, aquietai-vos, cala-te. Deus mandou que o mar calasse e que o vento parasse. E na hora fez-se bonança. Então nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Mas lembre-se, aqui nesse mundo, sim, nós passaremos por muitas e muitas provas. E da onde virá a força para que a gente resista? Do próprio Deus. Peça a Deus que nos envie o Espírito Santo cada vez mais, para que a gente seja firme, para que a gente seja forte em Deus e proclame o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Compartilhe essa mensagem para que ela voe. Deixe o seu joinha, porque isso fortifica o canal. Que essa mensagem voe para muito longe e que para que o nome do Senhor Deus seja adorado e glorificado através da minha e da sua vida também, em compartilhar esse vídeo. Ok? Até o próximo, se assim o Senhor permitir.